Tudo bem, pessoal? Muito obrigado por estar conosco em mais um A Belém dos Nossos Sonhos, uma contribuição coletiva da cidade. Hoje nós temos uma convidada que eu desconfio que a maioria de vocês já conhece, Adelaide, uma amiga querida. Obrigado por estar aqui conosco. E hoje o papo é sobre cultura, mas também sobre as tuas lembranças de Belém, do Pará. Você que é uma belenense linda, maravilhosa. Obrigado por ter aceito o convite. Seja bem-vinda. Oi, Paulo, tudo bem? Super obrigada para falar sobre Belém, né? Que é essa cidade que, assim, eu amo profundamente. Nasci em Belém, nasci num bairro que não existe mais, que chama Bandeira Branca, chamava Bandeira Branca, mas ali é meio Souza, ali, né? Aí passei a primeira infância em Canudos e lembro desse movimento cultural em Canudos, né? Porque Canudos é um bairro de periferia que tem essa efervescência cultural. Morei muitos anos em São Brás, depois passei pelo Telégrafo e há muitos anos moro na Pratinha. Então, assim, conheço vários bairros da cidade e tenho verdadeira paixão por esse lugar. Adelaide, eu te conheço como apresentadora, te conheço como gestora, mas tu é jornalista, né? Tua formação inicial. Fala um pouquinho da tua formação e o que tu anda fazendo hoje. Pois é, primeiro eu fiz curso técnico no CETEP, que foi quando eu conheci o Paulo, inclusive. Eu fazendo publicidade. E tu fazias o quê, Paulo? Eu passava lá no recreio, por lá. Danado. Enfim, publicidade, comunicação, de alguma forma, isso sempre esteve muito perto da minha vida. Apesar de na minha família não ter ninguém com essa formação. Não tem nenhum jornalista, eu acho que além de mim, nenhum publicitário. Mas quando decidi fazer vestibular, né, talvez cinema, se tivesse na época, mas, enfim, queria trabalhar com audiovisual, queria trabalhar com cultura, de alguma forma já estava metida com isso, muito jovem, e rapidamente entrei na universidade, comecei a trabalhar com comunicação, com cultura, né, jornalismo cultural, e aí foi inevitável mergulhar cada vez mais nesse universo e sempre estar perto desse tipo de coisa. Na verdade, diz uma coisa, você moraste em outro lugar por um período razoável além de Belém? Não, eu nem vou dizer que foi ambição, nem era sonho. Em algum momento da minha vida eu pensei em morar, e era uma época assim, anos 90, muita gente ia para São Paulo. Eu tenho amigos muito queridos que moram lá, e eu pensei em ir para São Paulo, mas eu falei, não, vou ficar por aqui mesmo. E aí conheci meu paquera, a gente acabou, né? Meu filho nasceu, e eu falei, não, é aqui que eu tenho que realizar meu trabalho, é aqui que eu quero morar, e cá estou desde então. Bacana, obrigado por essa tua escolha. Belém fica mais bonita e mais produtiva. Tivemos recentemente, eu quero que tu fales um pouquinho da cena cultural, quero que tu fales um pouquinho do nosso amado projeto, que muitos já te veem como a cara dele, que é o Circular. Só que eu quero que tu fales, amplie um pouquinho. Como é que está a tua relação hoje com Belém? Olha, primeiro eu tenho um carinho muito grande por essa cidade, né? Falei, e assim, eu acho que qualquer cidade é sempre um projeto em construção, né? E ele é um projeto coletivo, responsabilidade de absolutamente todos nós, né? Não é só do poder público, o poder público está lá e a gente tem que cobrar, mas eu acho que qualquer cidadã e qualquer cidadão tem o dever e o direito de cobrar e também fazer a sua parte. Né? Mas não é só fazer a sua parte, eu não sujo e está tudo bem. Não, você precisa estar vigilante, você precisa cobrar, obviamente, e você precisa contribuir de uma forma realmente mais efetiva. Eu acho que essa é a cidade que deve ser construída por todo mundo. E todo mundo, não só pela comunicadora, ou só pelo engenheiro, né, ou só pelo nosso amigo que está aqui, trabalha com audiovisual. Eu acho que absolutamente todas as pessoas, elas são corresponsáveis por essa cidade. Aí eu estou falando, sim, daquela senhorinha que mora na periferia, que às vezes se sente, né, infelizmente, menos cidadã, né, Paula, né, Paulo? Assim, é super preocupante isso. Então, assim, isso eu acho que essa responsabilidade é de todos, né? Poder público, cidadã, empresas, a gente precisa cobrar as empresas, as empresas precisam perceber que elas estão numa cidade e que elas, assim, tudo bem, vamos ganhar dinheiro, não é ONG, mas elas precisam também contribuir. Né? E não estou falando de greenwashing, né? Que é palavras da moda, mas elas precisam colaborar, sim, para que essa cidade seja uma cidade mais democrática. Porque uma cidade é um campo de luta, de poder, de alguma forma. Né? Todo mundo, o carro, de alguma forma, está disputando espaço conosco, pedestres, porque todos nós somos pedestres. Então, é um campo sempre de disputa. Mas eu acho que a melhor cidade é quanto mais democrática ela for, melhor essa cidade para todos. Bacana, eu concordo plenamente contigo em relação a algumas coisas comentadas, em relação à atitude cidadã, todos nós somos corresponsáveis. Também em relação à cidade ser um local
em construção. Então não existe essa história do estático, a Belém dos nossos sonhos é o que nós vamos atingir e a partir daí celebrar, né, o Nirvana. Não. Mas eu acredito, e eu quero saber a tua opinião, que o poder público tem uma função muito especial e muito importante, que é dar o norte, que é dirigir e a partir de instrumentos que eles têm, inclusive de recursos financeiros, de organizar para que coletivamente saiba para onde a gente está indo. Então, por exemplo, hoje eu padeço, né, e fico muito triste de perceber que nós não temos um plano de desenvolvimento para a cidade onde todo mundo saiba por onde a gente está indo. Então, em relação à cultura, o que nós queremos? Eu não sei se você sabe, é isso que eu quero, né, aprofundar um pouquinho nossa conversa. Em relação à parte ambiental, nós, né, temos hoje uma carência muito grande em relação à parte de saneamento também, nosso plano não está atualizado. Então, nós temos essas diretivas em relação a como chegar, como incentivar a parte cultural da cidade? Como é que está essa parte? O poder público, seja municipal, estadual, federal, qual seria o papel dele numa cidade, pode ser Belém, pode ser qualquer outra, para que todos nós saíssemos ganhando? Pois como a gente está falando de gestão, e a gestão pública, hoje você tem o Conselho Estadual de Cultura, né, que está funcionando, inclusive teve uma conferência muito recente. Eu não sou delegada do Estado de Cultura, mas é muito bacana porque lá são vozes que estão colocando em todo o Estado com as suas demandas. A gente está falando de Belém, mas aí tem gente do Marajó falando, gente de Abaetetuba, gente de Santarém, gente de Oriximiná, e tem também o Conselho Municipal de Cultura, e esse eu faço parte. Hoje, inclusive, a gente tem uma reunião do Conselho Municipal, e que é um conselho muito diverso, que você tem diversos atores, muitas linguagens representadas. E, obviamente, ali está todo mundo, de alguma forma, tentando chegar a um denominador comum para que a política possa avançar nesse sentido. Então, o que eu entendo, né, como cidadã e como uma pessoa que está participando um pouco dessas discussões? Quando a gente está falando de democracia, né, e aí na cultura, é isso. É que essa cultura ela não esteja, por exemplo, concentrada em determinados locais ou só em eventos, né? Só em bairros. Então, por exemplo, hoje eu coordeno o Circular Campinas Cidade Velha. Óbvio que eu penso projetos para esse território junto com um coletivo, eu não penso sozinho, a gestão do Circular ela é compartilhada, mas eu entendo que a gente não pode ter só projetos culturais, eventos culturais dentro do Circular, né? Dentro da Campina, da Cidade Velha ou mesmo do Reduto. Eu lembro, Adelaide, que quando nós estávamos, né, como um parceiro puramente administrativo, né, eu estou falando do Amigo de Belém, existia essa demanda, né, para as pessoas quererem levar o Circular para outras localidades, para outros bairros. Então, como é que hoje está o Circular, né, em relação a essa demanda e se vocês pensam em ultrapassar a fronteira da Cidade Velha Campina? Pois é, aí o que a gente fala lá no Circular? O Circular, ele tem um modelo de atuação e de gestão que ele pode ser, né, levado para diversos outros lugares, inclusive para cidades, e cada um vai customizar com o seu potencial. Porque se tu pensares assim, por exemplo, quem mora na Marambaia, a Marambaia tem um potencial absurdo gastronômico. Então, por que não ter um Circular da gastronomia? Não precisa, o nome não é esse, vai se criar um nome que está relacionado à Marambaia. Né? Mas que tenha, isso a gente já, numa oficina do Fórum Circular, coordenado pela professora Goretti e também pela Doroteia Lima, que é parceira, super parceira do Circular, foi replicado isso como oficina para Leva e Coraci. Tem um movimento cultural em Coraci que é precioso, do carimbó, da cerâmica, tem tanta gente fazendo. Sabe? Gastronomia também. Da gastronomia também. Então, assim, Coraci é esse bairro com potencial que é gigantesco. O mesmo se aplica em Mosqueiro, por exemplo. Eu não entendo, Mosqueiro para mim é um dos lugares mais incríveis que a gente tem na nossa cidade e que ainda está largadinho, assim, parece que nunca tem o carinho necessário, né? Nunca tem essa injeção. Então, assim, eu fico imaginando, eu passei muitos julhos da minha vida ali em Mosqueiro, indo naquela pracinha, né? Circulando ali naquela área. Ali é para ter música todo final de semana, sabe? Tem coletivos culturais que já estão atuando lá, mas, obviamente, eles precisam sempre de incentivo. A cultura, Paulo, ela vai acontecer com ou sem incentivo público. Ela vai acontecer, não é? Só que, óbvio, que você tem muito mais condições de abraçar mais projetos e abraçar muito mais pessoas, envolver muito mais pessoas nesse processo, quando você tem investimento.
Agora a gente tem editais de cultura, né? Finalmente a gente está num governo federal que compreende o potencial da cultura como transformação social. Tem muita gente, em Belém tem vários exemplos de pessoas que eles saíram da margem da pobreza ou se reconheceram como cidadão e como cidadã a partir do momento que eles tiveram contato com um grupo de capoeira, com um grupo de carimbó, entendeu? Com um grupo de raiz afro. Né? Eles viram um espetáculo de teatro, eles viram uma encenação de teatro numa rua, lá em Canudos. Entende? Então, assim, a cultura ela tem essa capacidade. Por mais que depois você queira ser um engenheiro, você queira ser um médico, a cultura ela vai atravessar toda a tua vida. É assim. E aí, me permita lembrar disso, a gente saiu de um momento muito delicado que foi a pandemia. Amigo, o que nos salvou dessa pandemia, além da ciência, obviamente, das vacinas, foi a cultura. Foi a música, né? Foi a capacidade que a gente teve de se conectar com os livros, com a literatura, com a música. Foi a gente poder... O horizonte foi dado pela cultura. Senão, a gente quase enlouqueceu, alguns até enlouqueceram, na verdade, né? Assim, todo mundo com a saúde mental muito fragilizada durante a pandemia. E a cultura, ela segurou a nossa mão. Entendeu? E continua segurando. Isso continua segurando. Então, assim, a gente não pode desprezar esse movimento. E aí, se a gente for pensar como os nossos amigos economistas, né, o pessoal que gosta de planilha Excel e que pensa percentuais, a cultura injeta, a economia da cultura injeta no produto interno bruto desse país um recurso audiovisual, é uma indústria, investe, né, e injeta dinheiro que não é brincadeira, não pode ser desprezado. Então, você tem trabalhadores que hoje fazem cultura, que fazem muita diferença na economia. Então, isso não pode ser desprezado, isso não pode ser olhado, às vezes, até com certo deboche. Essa galera que quer mamar nas tetas da Lei Rouanet, realmente não entendem como é que a lei funciona, né? É um ataque tolo, né? Porque a cultura faz muita diferença. O que nos diferencia de um país, de um povo, é a cultura. Eu concordo plenamente, Adelaide. Inclusive, eu quero, falando em indústria, né, da cultura, o Fred, que é uma pessoa que eu admiro muito, é formado em cinema, e que nós tenhamos, a partir dos nossos representantes, e se eles não tiverem essa visão que nós, como você bem falou, cobremos, para que Belém também tenha nesse filão a oportunidade, crie-se oportunidades de emprego, de geração de renda. Esse é um ponto. Estava falando de Mosqueiro, também adoro Mosqueiro, e a corresponsabilidade, né? Eu fui lá na pracinha, como tu falaste, que é a vila, e tinha um grupo de teatro mineiro lá. E eles armaram a tendazinha deles e foi um sucesso, foi maravilhoso. Então, é exatamente isso. Como é que Mosqueiro, a partir de quinta-feira, não tem aquilo ali toda noite? Porque tem público, está todo mundo lá, leva sua cadeirinha. Com certeza, o que nós precisamos é espraiar mais, porque, inclusive, e aí eu quero a tua opinião em relação ao seguinte, nós precisamos fazer com que regiões mais periféricas também recebam, inclusive com a participação deles, o que for mais próximos, o que eles demandarem, porque nós precisamos do poder público também para isso, né? Porque senão a pessoa que vem de fora ela vai montar onde é mais cômodo, onde tem mais gente. O ser humano hoje, né, e há algum tempo, ele precisa ter as suas necessidades básicas, e para mim a cultura, seja lá comer, seja sonhar, é básico também. Só que tu falaste, né, de economistas, de administradores, nós hoje temos um problema muito sério no Brasil em relação à questão da sobrevivência. Seja da carência de infraestrutura, seja em relação, por exemplo, à questão da insegurança. Tu percebes, como gestora, que as pessoas deixam, às vezes, de sair na rua, de consumir cultura por conta desse nosso quadro também de insegurança? Com certeza. Infelizmente, isso é real. Mas o que eu percebo também, Paulo, é que elas ficam pensando assim, bem, se eu tiver que sair, para assistir esse espetáculo teatral, né? A cultura, e assim, por exemplo, o circular, tu citaste o circular, vou te dar um exemplo, né, do que está muito perto de mim. Quando ele foi idealizado pela Maquicó Acau, que conhecemos, querida, né, gênia. Um beijo, Maquicó. Maquicó. A Maquicó tem um espaço cultural aqui no bairro da Campina. E o que ela percebeu há 10 anos, né, lá, visionária, é que o bairro estava deteriorado, né? A Campina tá ótima? Não. Falta muita coisa para o bairro da Campina, de verdade, né? Mas naquele momento ele estava ainda numa situação mais frágil, e o que ela percebeu é que ela decidiu, e se eu organizar aqui um circuito cultural, conversar com outras pessoas que têm seus espaços culturais, para que eles abram
e chamar as pessoas para um sábado, né? A princípio, meio que começou no final de semana, um sábado, e depois optaram por domingo. Porque domingo era um dia que não tinha ninguém nas ruas, meio do centro histórico, né? Era um ou outro. E aí eles falaram, é um convite para que as pessoas venham, ocupem esse centro histórico e que esses bairros possam ser vistos como bairros culturais. Quando a gente está falando disso, né, e tem exemplos de outras cidades fora do Brasil, aqui no Brasil, e fora também, e que muitas vezes, quando isso acontece em bairros históricos, tiram a população que mora naquele bairro há muito tempo, o que é um grande equívoco, né? Você precisa intercalar. É importante que do lado onde tem o empreendimento cultural tenha o morador. Por quê? E aí vou resgatar isso que tu estás falando também da coisa da segurança. É esse morador que está lá 24 horas, né, 7 dias por semana, é ele que vai se preocupar de 18 horas, 19 horas, botar o lixo dele na rua e ele vai perceber o movimento daquele bairro. É ele que vai ter que muito cedinho comprar o pão na padaria. Ele dá uma vida que é uma vida real, entendeu? E necessária. E é ele que vai proteger o outro vizinho, né? A gente não está excluindo aí a competência do poder público. Mas esse morador, ele traz vida e segurança, entendeu? Então, assim, uma coisa vai nutrindo a outra. É super importante. Então, sim, obviamente, que, por exemplo, a gente está falando de segurança, mas eu posso falar de acessibilidade. Se eu vou fazer um evento cultural, e hoje em dia todos os projetos culturais precisam estar muito atentos a isso, que não tem acessibilidade, estou falando de acessibilidade física, rampas, né, para que uma pessoa boa calçada, uma boa calçada, essa pessoa não vai conseguir chegar lá. Então eu preciso pensar nisso. Vou citar um exemplo de um projeto que também é no Centro Histórico, que chama Mastarel. Mastarel. A Elane Arruda, que é uma artista visual, ela se uniu junto com o mestre João. E o mestre João é um mestre carpinteiro da Carpintaria Naval. Ele é morador ali daquela área, né, atrás do Mercado do Sal. E eles criaram esse projeto que tem financiamento, que veio através da Lei Rouanet, mas 100% inserido na comunidade. E eles fizeram um grande mastro em cima do Mercado do Sal, iluminado, e que deu de imediato para aquele espaço um outro olhar, tanto da comunidade que mora ali e das pessoas que vão agora ver esse projeto. Mas não foi só isso, né? Tem toda a parte artística, a exposição. Eles conseguiram reformar o Mercado do Sal. A biblioteca, né? O coletivo, o aparelho que já atua ali com as crianças. Então, assim, como a cultura ela está inserida na parte social. E aí, quando a gente está falando de dignidade, é absolutamente tudo isso. Então, a partir de agora, quem tinha receio, por exemplo, de ir no Mercado do Sal, a partir de agora não, mas quem tinha receio, né, não deve ter, porque primeiro você vai ser super bem recebido, né? A Dona Graça vai estar lá, tem as melhores frutas no mercado, do lado vai ter uma boa sopa se você quiser, tem um salãozinho lá na frente para você aparar as suas madeixas também. Então, assim, é um lugar incrível e que começam a pipocar também outros empreendimentos culturais, né? Irrigando essa economia da cultura e trazendo muito mais cidadania, né? Afeto para esse lugar e segurança, Paulo. Entendeu? Com certeza, eu acho lindo, e eu me lembro que eu passo ali pela Doutora Assis e à noite ele é iluminado. O mastro fica lindo. Isso. Daí me diz uma coisa, eu concordo contigo que a cultura é o tempero da vida, né? Em relação ao seguinte, sim, a necessidade básica tem mais a que ser atendida, é obrigação, só que falar de Belém é você chegar no lugar, e você citou e eu concordo, apesar de, sim, Belém está muito abandonada em relação, inclusive, à limpeza pública, inclusive, às vezes, até pelo próprio cidadão que não tem essa postura de cuidado em relação à frente da sua casa, mas a pessoa que chega, ela percebe algo no ar, algo no paladar e algo no comportamento que é totalmente diferente. Poucos lugares no Brasil, eu cito Recife, eu cito Porto Alegre também, chega e tem algo diferente. Eu posso falar disso tranquilamente, porque, por exemplo, São Paulo, a gente chega e, talvez até pelas características peculiares, enfim, é uma cidade grande. Você vai ter que procurar, né? Vai ter que procurar, porque agora tem, Belém, óbvio, né? Não, aparentemente e sensivelmente, Belém ela é uma cidade que
o DNA dela é dessa cultura pujante, onde nós não podemos abrir mão disso. Você falou de possibilidades econômicas, mas não só de identidade mesmo. Né? Total, 100%. Eu acho que Belém está sendo muito falada, né, porque vai ser sede da COP, mas, assim, óbvio que a gente quer uma COP, a gente quer todos os eventos grandes, mas a cidade ela não pode ser construída, não pode ser só pensada para quem, né, para um evento, seja ele a COP, seja ele uma Copa, seja ele o que for. Porque a cidade tem que ser para a gente, que está aqui todos os dias, né? A cidade tem que ser para mulheres, todas as mulheres. Lembrei dessa coisa de segurança antes de falar dessa potência criativa de Belém, porque, por exemplo, eu trabalho aqui pertinho, onde a gente está gravando aqui próximo à Avenida Nazaré, e eu venho muito nas reuniões aqui da Fundação Cultural do município, na Fumbel. Então, eu estou a 2,5 quadras. Quando eu saio da reunião, 9 horas da noite, eu vou sozinha, eu não venho de carro, eu volto caminhando, né? E Paulo, a cidade que eu quero é essa cidade que eu não tenha medo de caminhar 2,5 quadras num bairro central, né? Perfeito, Num perfeito. bairro que provavelmente paga o maior IPTU dessa cidade. Né? Porque ele está com uma iluminação precária, porque eu vou ficar muito assustada, eu venho sem bolsa. Então, assim, essa é a cidade que eu quero para todas as mulheres. Agora, imagina, se eu, essa mulher branca, classe média, estou em Nazaré e tenho medo, imagina a minha amiga que vai descer 10h30 da noite num bairro, seja ele qual for, né? Mas um bairro mais periférico, para poder chegar e encontrar o filho dela. Entendeu? Ela vai estar muito assustada. Então, assim, obviamente, essa é a cidade que todo mundo quer, mas essa cidade ela precisa ter um olhar muito, muito, muito cuidadoso para as mulheres, para as crianças e para os idosos. Porque, querida, eu não sei se você tem uma fórmula, mas eu não tenho, então todos nós estamos envelhecendo ainda bem. Ainda bem, né? Cada dia mais. Não é isso? E aí, essa cidade precisa pensar. Entendeu? Que cidade é essa que a gente quer? Uma cidade bacana é uma cidade que tem muito velho na rua. Primeiro que eles consomem, eles estão lendo, né? Eles estão jogando sua dama, o seu xadrezinho, eles estão caminhando, eles estão pedalando. Essa cidade é uma cidade que todo mundo deseja. E mais generosa, né? Para quem é mais frágil. Totalmente, para quem é mais frágil. Sim. E essa cidade não pode ser construída só daqui a 10 anos, 15 anos. Né? Ela é construída todos os dias. Precisamos ter uma política que dá o norte, mas é todo dia que a gente faz essa construção. Né? Quando a gente fala, ela está sempre em movimento, é real. E outra coisa que eu percebo, que não adianta só planejar. Se você planeja, mas você não fiscaliza, se você planeja, mas você não está gerindo, né? Sempre fazendo o teu checklist, Sim. que a gente tem que estar sempre olhando, está dando certo, eu vou esperar 10 anos para poder saber que aquele meu planejamento não deu certo? Cara, é uma década. Isso determina muita coisa. Concordo plenamente. Eu também vejo com muito bons olhos a questão da COP. Uma delas é isso, para a gente discutir. Nós voltamos a discutir a cidade. Muita gente já estava desiludido, de certa forma, eu quero ir embora, e agora não. Com essa possibilidade concreta, né, da COP, nós voltamos a discutir a cidade que nós queremos. Inclusive, a Belém dos Nossos Sonhos é exatamente esse convite a você querer construir a sua cidade hoje, a partir, sim, do que seria o ideal. A partir de um diagnóstico, onde eu concordo plenamente contigo, nós temos um trânsito muito violento. A nossa Constituição viária, ela prioriza o transporte privado, particular. E aí o que acontece? Esse trecho que ela está falando, você sair da Governador José Malcher para chegar na Avenida Nazaré, você vai passar, inclusive, por instituições como o Exército. Exatamente. Então, a despeito disso, tu estás insegura. E é verdade, é fato isso. Nós temos vários órgãos do Estado, municipais. Exato. Então, nós temos um museu lindo, que é o Palacete Faciola, que com certeza tem segurança. A despeito disso, tem uma associação dos municípios lá, se eu não me engano, a MUT, que também deve ter uma segurança privada. Não sei se tu sabes, Adelaide, mas o Brasil, já que também estamos tocando essa questão da segurança, o Brasil tem, em termos de contingente, o segundo maior contingente de segurança privada do mundo. Esse indicador é um indicador de insegurança. O primeiro é o México. Então, nós, no Brasil, sim, precisamos resolver essa questão de segurança, mas passa muito pela educação, passa muito pela oportunidade. Onde não tem Estado, tem insegurança. E aí, quando tu falas esse indicador que eu desconhecia, mas é realmente assustador, alguns países, né, vizinhos, e aí a gente vai lembrar da Colômbia, lembra da Colômbia, anos 80, anos 90, né? Medellín, exatamente, Cali. né? E o que eles apostaram naquele momento? E isso não foi uma política do prefeito da época ou do governador na época, isso foi uma política que se arrastou durante décadas.
décadas. Uma política de Estado, não de política governo. de Estado. E que, às vezes, obviamente, né, um ou outro que ocupa um determinado cargo, ele pensa diferente, mais rápido ele precisa voltar para as bases. Foi quando eles apostaram, eles foram também para a periferia e eles levaram todo o aparelho, serviços públicos, mas apostaram em cultura. Levaram bibliotecas. Bibliotecas. E aí, quando eu penso, por exemplo, que hoje a gente tem experiências incríveis na periferia de Belém que estão baseadas, por exemplo, em livros. E aí eu preciso, de imediato, lembrar da experiência do Gueto Hub, do Jean, que é lindo o que aquele moleque faz. Perfeito. Entendeu? Ele faz só? Não, ele faz com coletivo. Mas, assim, é inspirador o que ele está fazendo. No bairro do Jurunas, numa área que ninguém dava muita confiança. Na frente de um canal. Na frente de um canal. E ali já passou muralismo. Hoje em dia, você não pode falar em cultura na cidade sem você lembrar de uma experiência como a do Gueto Hub. Tem outras tantas, mas, assim, é muito emblemática, porque ele trabalha com livro. Né? Essa matéria-prima que tem uma geração hoje que lê muito pouco, né, Paula? Assim, já não tem mais tanto acesso. Então, quando você leva esse livro, sabe, e a partir dele você começa também uma transformação naquele lugar, cara, é dizendo assim, olha como a cultura pode acompanhar absolutamente tudo. Vai levar serviços de saúde? Leva a cultura também. Vai levar serviços para retirar carteira, esse tipo de coisa? Leva a cultura também. Absolutamente. A cultura pode estar, ela é transversal. Ela não pode estar numa pasta. Né? O bacana é quando qualquer gestor público, ele seja um prefeito, ele seja um governador, ele seja um presidente, ele percebe que a cultura, ela tem que ter secretaria, ela tem que ter, né, a fundação, ela tem que ter um ministério, concordo, tem que ter mesmo, mas ela precisa estar alinhada ao transporte, né, ao, sei lá, ao Ministério das Cidades, ao Ministério, sabe, da Saúde, porque, assim, não dá para caminhar apartado, não dá. A cultura é isso. Eu acho que, primeiro que ela injeta em ti, cara, alegria, né? É real isso. E isso tem um indicador de como a gente vive melhor. Quando você é mais feliz. E isso vem através da cultura também. E aí você se sente, né, com muito mais pertencimento a determinado... A coisa que tu falaste há pouco, que a gente acabou não detalhando, sobre a identidade. Então eu tenho muito orgulho, eu sempre tive muito orgulho de falar que eu era de Belém. Quando eu ia para fora do Brasil, às vezes eu nem dizia que eu era do Brasil, eu dizia inclusive que eu era da Amazônia. Antes de ser moda falar, eu já falava. Você é de onde? Eu falei assim, eu sou da Amazônia. Porque de imediato, às vezes o Brasil, fora daqui, as pessoas tinham muito a imagem do Rio de Janeiro, né? Mas quando eu chegava em qualquer outro lugar e que eu dizia eu sou da Amazônia, as pessoas sabiam exatamente de onde eu estava falando. Conseguiam localizar no mapa. Sim, no mapa, entendeu? Exatamente. E é sobre isso, é sobre essa identidade, entendeu? E essa identidade, ela é garantida através de todas as manifestações culturais que a gente tem. Seja o tacacá, cantado pela amiga Joelma. Pois é, né? Onde eu vou agora? Essa explosão, essa poderosa, né? Seja a Dona Lazaré do Ó com o seu carimbó, né, mais pau e corda, seja o mestre Damasceno, é isso que vai fazer a distinção e é isso que vai nos fazer, eu acho que como povo, entendeu? Ser esse povo que é tão acolhedor, reconhecidamente acolhedor e bacana, né? Porque nós somos, no final, bem bacanas. Nós somos bacana, eu concordo plenamente contigo. Tem essa questão, nós somos amistosos. Somos amistosos, ponto, é um fato. Quando a gente diz, vamos lá em casa, a gente leva mesmo. Exatamente, sem completar, em relação à comparação. Nós falamos de livro, falamos de gente, falamos de comida, falamos de cheiros. Quero mais uma vez te agradecer, o que é bom, dura pouco. Obrigado por ter vindo aqui, sonhar com a gente, já apontar concretudes. Então, tu já realizas. Muita gente que já passou por aqui tem essa característica em comum. Né? Sim, vamos sonhar, porque a vida continua, mas hoje já está fazendo para que quem está vindo lá na frente, para quem já está aí, é dependente, não pode ainda ter uma atitude mais concreta, já receber também esse bastão, né? De receber o que nós estamos hoje construindo. Adelaide, tem mais alguma coisa que você não falou, que eu não perguntei? Fique à vontade aí. Imagina, eu falei tanto, né? Falamos muito, mas assim, primeiro que eu adoro quando a gente pode falar da cidade, mais um espaço para falar da cidade, né? E de repente despertar em alguém
Ah, queria fazer alguma coisa no meu bairro, aqui na minha vila. Faça, acredite. Comece pequenininho, chame quem está sonhando junto com você, quem tem o olho que está brilhando também. Acredite nisso e comece a fazer essa diferença, entendeu? Não fique só, né, esperando. Faça acontecer e cobre na hora que tem que cobrar. Eu acho que a cidade ganha, Paulo, e se a cidade ganha, todo mundo vai ganhar. Entendeu? Não interessa em que bairro você mora, né? Não interessa qual é a tua profissão, você vai usufruir disso. E a cidade que eu sonho e eu acredito e que eu realizo e que eu estou correndo atrás todos os dias para que ela aconteça é essa cidade que é mais coletiva e ela é pensada para todo mundo. Que maravilha. Eu quero mais uma vez te agradecer. Antes de nós gravarmos, eu estava conversando com a Adelaide, que esse projeto, a Belém dos Nossos Sonhos, ela começou com um projeto do Amigos de Belém, que era a Belém dos Nossos Sonhos, que a gente ia discutir em universidades, em escolas, e no dia, naquele momento lá de conversas, de discussões, nós tomávamos uma atitude e que nós íamos realizar naquele dia. Podia ser contar o número de árvores no entorno, podia ser limpar o entorno com um saco, podia separar o material reciclável. Que é isso? Vamos sonhar, mas também é muito importante que a gente realize, que a gente tenha atitude de fazer e acontecer. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Se inscreva no canal. Adelaide, tu tens também um videocast, não sei se é podcast, fala um pouquinho dele e nós vamos deixar também Tenho, eu faço um podcast que chama Armarinho, com a Rita Soares, que é uma jornalista amiga minha. Então, né, se inscrevam aqui, curtam, se gostar, né, compartilha. E se quiser também passar por lá, a gente também conversa com uma galera que é bem interessante. Qualquer dia a gente vai levar o Paulo lá também. Opa, já aceitei o convite, vai ser uma alegria. Pessoal, vamos junto e vamos construir a Belém dos Nossos Sonhos.